Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast do IPJAB. Sou aluno pesquisador, meu nome é Conrado. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Marjorie, eu sou aluna pesquisadora, coordenadora do Instituto. E antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria de agradecer à Faculdade São Luís, ao Medina, por ceder o espaço aqui em que esse podcast está sendo gravado. Bom, hoje nosso convidado é o ilustríssimo professor doutor Humberto Tognati, diretor da Unesp FCAV do campus de Jaboticabal. Professor, boa noite. Muito boa noite. Boa noite, Conrado. Boa noite, Marjorie. É um prazer ter o senhor aqui. Só vou pedir uma breve questão de tempo para a Marjorie poder nos apresentar o nosso instituto. Sim. Antes de começar, o Instituto ele fica localizado na CIAGE, no centro da cidade, na Associação Comercial. Eles cederam um espaço para nós. Nós fazemos as pesquisas de mercado para a população e contamos também com o apoio dos nossos apoiadores aí. Bom, para que o Instituto possa funcionar, a gente conta com o apoio da Cerâmica Stephanie, KND Consultoria e Treinamento, Realiza Empreendimentos Imobiliários, Óticas Carol, Elija Organização Contábil, Uniodonto, Beralto Costa, Contabilidade Empresarial, Loja Certeza Magazine, Loja Certeza Baby, Corfor Organização Contábil e Master Contabilistas Associados. Lembrando também que quem coordena a gente e o Instituto é o professor Adriano dos Reis Lucente, nosso professor lá da faculdade também. Bom, primeiramente, boa noite novamente, professor. Gostaríamos de conhecer melhor a sua formação profissional e o seu ingresso no mercado de trabalho. Por favor, poderia relatar como isso aconteceu? Olha, minha formação, basicamente, se deu aqui mesmo na faculdade. Sou neto de imigrantes italianos que vieram para o norte de São Paulo trabalhar na agricultura, desde pequeno, acompanhando avós, família. Também fiz a opção para vir estudar aqui em Jaboticabal, no curso de zootecnia. Cheguei aqui na faculdade em 1976, como aluno. Me formei em 80. E à época, nós vivíamos um momento de um grande boom, principalmente na área de agricultura, com a abertura do Centro-Oeste, o início da produção de grãos e bovinocultura em Goiás, Mato Grosso. Então nós tínhamos assim uma condição de pleno emprego. Eu fui preparado para trabalhar numa firma de nutrição, mas quando me formei, os cursos de mestrado e doutorado não eram incipientes ainda, e grande parte do pessoal era convidado para ficar na faculdade logo depois da formatura. E vivi esse dilema, que tinha um trabalho já pronto, e quando recebi o convite para trabalhar com o professor Marcos Giannoni no departamento de zootecnia na área de melhoramento genético. À época, ser um professor universitário era um elan, E também a família, minha família aqui de Altinópolis, perto daqui. Então fiz a opção para vir para Jaboticabal e fizemos nossa carreira docente aí. E a trajetória até o cargo que você ocupa agora, se o senhor quiser contar pra gente como foi um pouco, Começou por aí e como foi andando? Eu já tenho uns 40 anos de história, viu? Então, eu ingressei na faculdade como auxiliar de ensino, que é o nível mais baixinho que tem, da carreira da universidade. Fiz mestrado aqui mesmo na área de produção animal, mas já com a pesquisa voltada para a área de genética e melhoramento. Trabalhei bastante tempo antes de sair para o doutorado. Foi bom. Eu fiquei 14 anos aqui como mestre, já como professor. E quando saí para o doutorado, já tinha uns 14 anos de faculdade. Eu fiz meu doutoramento na Faculdade de Medicina, em Ribeirão Preto, lá no Departamento de Genética.
Depois do doutoramento, voltei. Aí, com o título de doutor, pode assumir algumas funções de chefia, né, dos cursos de pós-graduação, de orientação. Tive uma atividade administrativa também bastante forte e me desenvolvendo a área de pesquisa. Eu trabalhei muito com o pessoal que produz leite de búfalo e produz as mussarelas. Então nós fizemos parceria com vários produtores do Brasil todo. Isso acabou me levando para um pós-doutorado em Nápoles, na Itália, que é o centro, né, de origem da mussarela, dos produtos que tem como base o leite de búfalos. Sim, acho que construí uma carreira de docência, que eu sempre gostei muito, de pesquisa também. Eu acho que tive um privilégio de trabalhar com vários pós-graduandos de excelência. Então, acho que produzimos ciência que chegou no campo. E no momento que estava mais feliz, assim, curtindo minha vida, eu não resisti às provocações de me candidatar, né, para assumir a direção da faculdade. Encaramos isso e estamos aí, contentes e tentando pensar nossa FCAV. Passou literalmente por todas as etapas, né? Desde a primeira. Todas, viu, mesmo? Bom, professor, o senhor mencionou que gostava muito da vida de docente, né? Mas assim, agora o senhor está ocupando uma posição administrativa, que é um pouco fora da sua especialidade em si, de melhoramento genético. O senhor se sente confortável nessa posição administrativa ou o senhor gosta mais mesmo da pesquisa, da sala de aula, de estar nichado? Olha, o momento que eu fiz a opção para ir, né, para assumir a administração da faculdade, eu julguei que eu estava bem pronto. Eu não tive uma formação de administrador, mas assim, eu julgo que a nossa carreira de docente, de pesquisador, nos ensina muito. Eu tenho que administrar, né, pessoas. Tive grupo de 20, 30 alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então é administrar grupo, né? Um grupo de pesquisa, eu acho que desenvolve, né, essa experiência. E administrar recursos, né, também de projetos de pesquisa. E a preparação também, assim, para entender como funciona a universidade. Eu fui chefe de departamento várias vezes, representante de congregação. Por 3 mandatos, fui representante docente da FCAV no Conselho Universitário. Tive algumas experiências na Pró-Reitoria de Extensão, liderando alguns projetos na gestão do professor Trindade, que comentei com vocês que faleceu hoje. Então, eu estou assim, muito feliz, muito à vontade. E estou também assim, achando que estou me desenvolvendo, apesar de estar aí com 40 anos na atividade, né? Esse tamanho, né, do que temos que administrar é bastante significativo. Nós temos 3.400 alunos, 600 funcionários, 200 docentes. Se nós somarmos o orçamento da FCAV, incluindo salários, são coisas... Ano passado, acho que a gente administrou cerca de 130, 140 milhões. Então, eu tenho aprendido também bastante com isso. Acho que é uma oportunidade de me desenvolver mais, né?
daquela incipiente experiência que nós tínhamos de administração. Acho que estou me preparando também ainda. Sim. Não, é excelente você ter sempre que se evoluir, sempre buscar o seu melhor, independente da época da vida que você esteja, dificuldades. Sim. Mas se o professor pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o Humberto mais novo, o senhor teria ideia do que seria? Meu Deus, eu fiquei pensando nessa questão, sabe? Eu acho que a vida vai nos colocando os desafios, né? A cada momento, e difícil olhar para trás e talvez dizer assim, o que eu faria, que eu não fiz, né? O que eu procuraria, que eu não fiz. Eu fui muito feliz com as opções, sabe? Que bom. Que bom. Eu fui mesmo assim, me realizei, adoro a docência, adoro me esfregar em louça, falar da aula. Talvez eu teria cuidado um pouco mais da parte financeira, que está aí com vocês, da administração e da economia, porque nós nos debruçamos muito sobre a carreira universitária. Sim. E para construir uma carreira universitária significativa, de contribuir realmente a nível internacional, isso demanda muito. Muito tempo. Formei 40 e tantos mestres, 30 e poucos doutorandos. Sou pesquisador 1A do CNPq há mais de 25 anos. Então isso exige um olhar, né, uma dedicação muito forte. E agora a gente começa a chegar aí, né, perto da idade de se aposentar, apesar de, né, não posso reclamar do que construí, mas talvez assim pudesse ter um cuidado maior aí com essa parte, talvez até de alguma empresa associada ao que eu fazia, para no momento que eu me aposentar agora eu ter algo e não ficar nessa dúvida que eu estou, o que eu vou fazer depois de aposentar? Então, eu acho que se eu pudesse voltar, eu teria construído essa oportunidade para mim mesmo agora, depois de encerrar o período na universidade. Legal. Muito bom, muito legal. E agora falando um pouco sobre o município da cidade, né, de Jaboticabal. Como o professor enxerga o ontem, o hoje e talvez o amanhã da Unesp na cidade? Você acha que essa influência da faculdade, das faculdades que existem na cidade de Jaboticabal, como ela funciona, principalmente para a Unesp? Olha, eu praticamente vivi a vida toda da Unesp, Sei, aqui em Jaboticabal. imagino. A faculdade é de 1966 e o ano que eu entrei na faculdade foi fundada a Unesp, que foi 76, 1976. E a faculdade naquela época não era toda essa pujança que nós temos hoje. Nós tínhamos 3 cursos de graduação, 2 cursos de pós-graduação. Então, a faculdade se cresceu muito, né? E sempre assim eu vejo, né? Sim, para mim, na minha vida, que eu estou incorporado, né, à universidade, e também assim eu não vejo muito nós, Unesp e Jaboticabal. Eu acho que nós somos uma comunidade. Sim. Alguns vivem mais tempo, outros menos tempo, né? Mas todo aluno nosso que fica aqui 4, 5 anos na graduação, ele deixa alguma coisa e leva alguma coisa, Com certeza. né, da sociedade jabuticabalense. E acho que leva para o resto da vida, para o país e para o mundo, a marca FCAV, Sim. que esse J é Jabuticabal. Né? Então, eu vejo assim que
a comunidade aprendeu a conviver muito com, né, a universidade, absorveu, e hoje a faculdade, ela faz parte, né, assim, eu não consigo, como já disse, ver uma separação. Atualmente, eu vejo que a gente tem alguma afinidade com a cidade, né? Então, por exemplo, o aterro sanitário, né, foi uma parceria da universidade com a cidade, a estação do tratamento de esgoto também, são terrenos, né, que a faculdade fez não uma doação, me fugiu o termo aqui, uma concessão de uso, né? A cada 20 anos isso vai renovando. Então, eu acho que a gente tem uma parceria bastante grande. O próprio hospital veterinário também, né? Isso que atende, né, a comunidade. E assim, e futuro, eu vejo bastante possibilidades, sabe? Sim. Eu acho que a sociedade tem exigido, né, tem apresentado algumas demandas na área ambiental, né, na área também de humanidades, que eu acho que a Unesp tem uma experiência que pode fortalecer ainda mais isso com a comunidade. Sim. E se nós também olharmos, né, para Jaboticabal, nós temos algumas indústrias aqui na cidade que nasceram do campus, né? Sim. Por exemplo, que eu me lembro, assim, nós temos a IMEV, né, que é uma indústria de medicamento, a Ox Química, que é uma empresa de alcance mundial. Sim. Hoje, né, o líder dela é um agrônomo formado na cidade. Agora, me parece a PetVet também, que trabalha com sanidade de água. Tem muito aluno. Então, eu acho que, né, a faculdade, ao longo do tempo, ela Ajudou já ajudou muito, né? A ciência, a tecnologia que se desenvolve aqui, ela está presente também Sim. na comunidade. Com certeza. Então, o senhor afirma, tem comprovação assim de que os alunos e a faculdade, em sociedade comum com a comunidade de Jaboticabal, eles promovem mudanças e melhoras no município. Sim, tanto na parte de vivência, Sim. né? Temos problemas? Temos, né? Às vezes a gente ouve assim, as repúblicas, né, fazem muito barulho e tal. Mas eu acho que a sociedade entende que não é a maioria. É uma minoria que incomoda aqui e ali. Mas eu vejo, assim, uma convivência muito pacífica. Sim. E vejo na comunidade jabuticabalense entender a importância de nos ter aqui. Né? Sim. Eu acho que a comunidade reconhece essa importância. Com certeza. Mas falando da Unesp propriamente dito, o senhor acredita que nos próximos anos existe um espaço para expansão da Unesp, talvez abranger novos cursos, por exemplo, assim, na área da natureza em si, talvez uma engenharia ambiental, algo do tipo? O senhor tem alguma visão sobre isso? Como, quando aconteceria algo do tipo? Tenho. Acompanhando, né, a história da Unesp ao longo do tempo, e comentei, né, do professor Trindade, durante a gestão dele em 2000, 2005, houve uma expansão de cursos e de faculdades, de unidades muito forte no estado. O governador era o Alckmin. Ele fez uma gestão política junto às universidades para a criação de cursos noturnos, que nós tivemos, né, a biologia e a administração.
e uma expansão muito forte. A Unesp, nos anos 2000, criou 14 campos novos. E havia uma promessa do governo de que nós teríamos alguns repasses financeiros que nos ajudassem a suportar, né, tanto a implementação desses cursos quanto a manutenção desses cursos. E os recursos se mantiveram os mesmos. Hoje eu vejo essas unidades novas e os cursos bastante consolidados. Mas isso foi em detrimento também de algum sacrifício das unidades mais antigas. Vocês talvez não sofram muito com a falta de docentes, mas os cursos de zootecnia, veterinária e todos os cursos da Unesp mais antigos têm hoje muitos professores substitutos. Então, assim, eu não vejo que é hora de nós pensarmos em mais expansão. Nós precisamos retomar o status que nós tínhamos lá por 2020. E assim, também, às vezes nós ouvimos o governo dizendo que quer abrir mais universidades. Eu acho que nós temos que fazer uma análise profunda relacionado à busca pela universidade. Cada vez menos alunos buscam a universidade. Nas paulistas, nós sofremos pouco com isso, mas nas federais as vagas ociosas são imensas. Então eu acho assim que a gente deve ter muito cuidado quando pensar em expansão. Certo. E aproveitando, falando da Unesp ainda, e não só da Unesp, né? O professor acha que os setores de Jaboticabá, o industrial, do agronegócio, o comércio em si, eles poderiam aproveitar mais esse benefício de ter essas faculdades aqui no município, na cidade de Jaboticabal? Acho que sim. Nós temos parcerias, como vocês, né, colocaram lá o passado, o presente e o futuro. As empresas, né, que já se estabeleceram aqui vieram, né, de algumas iniciativas. Atualmente, nós temos, assim, por exemplo, no amendoim, a questão do amendoim, né, há uma cooperação bastante grande da Coplana, cidade, faculdade, agora na festa do amendoim, né, no Congresso do Amendoim. Nós temos grandes contribuições científicas e tecnológicas que chegaram no campo, principalmente na cana-de-açúcar. Grandes projetos que são desenvolvidos por docentes da faculdade em parceria com usinas, né, da região, desenvolvimento de produtos. E então, do ponto de vista assim, do conhecimento da faculdade, acho que o setor agropecuário, né, presente em Jaboticabal faz uso disso. Sim. Né? Mas acho que o que eu vejo num futuro que poderia colaborar mais era uma parte assim do desenvolvimento socioeconômico da cidade, aproveitando o que a Unesp tem, não só a FCAV, mas a Unesp como um todo. Sim. A Unesp tem um programa que começou agora há pouco tempo, da Pró-Reitoria de Extensão, chama Unesp Cidades. Nós tivemos uma reunião em São Paulo, houveram representantes aqui da Prefeitura, que a Unesp pretende, nesse projeto, usar as experiências,
o que deu certo. Em cada uma, nós estamos presentes em 24 cidades do estado de São Paulo, pequenas e grandes cidades, médias cidades. E tem muita parceria, como aqui nós temos aí no setor do agro, por exemplo, Araraquara na área da farmácia, da odontologia, tem uma vasta experiência, Bauru com engenharia, né? Botucatu com a parte de medicina. Então tem muitas atividades que foram desenvolvidas que poderiam, de um certo modo, serem implementadas nas outras cidades. A gente vai trabalhar bastante aí com a próxima gestão, né? Que está aí para ser eleito aqui da Prefeitura de Jaboticabal. E assim, nesse projeto da Unesp tem um foco muito grande com aquele programa, o programa da ODS, da ONU, Sim, né? da Que são C7. dos desenvolvimentos socioeconômicos, Organização para o Desenvolvimento Socioeconômico. A Unesp se credenciou, já temos lá uns 6 selinhos. Né? Nossa. Então, por exemplo, eu acho que a gente poderia contribuir muito com a prefeitura. O aterro sanitário daqui é nota 7. Tem Então, muitas pesquisas. eu acho que nós ganharíamos um selinho da FAO nisso aí. O tratamento do esgoto da faculdade também. Eu acho que ganharíamos outro selinho. E aí vem bastante coisas ambientais, como manejo de água, né, combate à fome, saúde, que nós temos lá a medicina veterinária preventiva, que faz uma contribuição com as zoonoses, né, as doenças dos animais que passam para os homens. Então eu vejo, né, que principalmente nessa questão das ODS nós podíamos ter uma colaboração bastante forte. Do setor. E seria, né, importante para os dois lados. Com né? certeza. Certo. A Unesp em si, não somente a FCAV, e as prefeituras onde nós estamos presentes. Perfeito. Assim, o senhor comenta dessa parceria da Unesp e Prefeitura, que eu acredito que é extremamente importante e há benefícios para a população. Porém, a gente não pode esquecer, vamos supor, assim, nossa faculdade, Ciências Veterinárias e Agrárias, né? Mas, há um porém. Jaboticabal está inserido na região, uma das regiões mais ricas do Brasil e do estado de São Paulo, né? Principalmente no agro, né? Então, assim, talvez nós sejamos o polo mais forte do agro no Brasil, a nossa faculdade, assim. E pensando em pesquisa, e que a gente esteja numa região muito rica, às vezes eu vejo que os empresários esquecem que é a pesquisa que consegue a informação em primeira mão, né? Em desenvolvimento. Então, talvez fazer com que essas empresas olhassem mais com bons olhos para a pesquisa em si e entrar com dinheiro, talvez, com parcerias, para que houvessem inovações e que a gente pudesse desenvolver o país como se, não levando só a Unesp, mas as empresas e o bem-estar comum como um todo, né? Porque às vezes a gente vai olhar para uma empresa querendo visar lucro ou algo do tipo, mas no final do processo existe uma melhora como um todo, né? O senhor, por exemplo, como um especialista na área genética, com certeza o senhor pode afirmar que da época que o senhor começou a estudar até agora, nós desenvolvemos projetos extremos na questão de comida em si, utilizando a especialidade do senhor, por exemplo. Bom, o senhor gostaria de falar algo sobre? Não, eu acho assim, as empresas ligadas ao agro no Brasil, eu acho que elas reconhecem Certo. a importância do desenvolvimento científico-tecnológico. Alguns não, né? Às vezes nós temos aí um embate político, né? Que algumas pessoas veem a universidade como um reduto político, com essa opinião ou com aquela opinião. Mas, na verdade, na área de agricultura, nós temos aí
exemplos fantásticos da contribuição da ciência e tecnologia com a agricultura brasileira. Variedades de cana, trigo. Pensar que Goiás está produzindo trigo, né, que é uma planta que exigia lá clima frio para produzir frutas, as variedades de frutas, não só as universidades, mas a Embrapa, né, os trabalhos com variedades de sementes enormes de frutas. Eu acho que as grandes empresas do agro reconhecem isso. E o nosso campus, ele se beneficia disso. Claro. O professor Odair, lá da Fitossanidade, lidera projetos hoje de 30 milhões de reais em 5 anos, associado à FAPESP, a São Martinho, né? O professor Barbante, lá dos animais silvestres, com a Tijoá, a empresa de hidrelétrica de promissão, com a questão da conservação dos cervídeos, e muito mais exemplos, né? Eu me lembro de poucos assim, mas a grande parte das empresas ligadas ao agro estão muito associadas às universidades e à Embrapa. Certo. O crescimento empresarial está muito ligado a essa área de pesquisa, né? Sim. Eu acho que principalmente na área do agronegócio, da zootecnia ali, esse Sim. pessoal tem um poder muito grande de descoberta mesmo, porque é uma Por exemplo, tem uma questão que às vezes o pessoal não comenta muito. Eu acho que falta também a gente nos vender melhor. Se você pensar, há 20 anos atrás, o Brasil praticamente não fazia parte do mercado internacional de carne bovina. Nós exportávamos carne de baixíssima qualidade, $800 a tonelada. Com a vaca louca na Europa, na Austrália, nos países exportadores, em 20 anos foi feito um trabalho na pecuária de corte brasileira fantástico. Hoje o Brasil é um dos países que mais exporta. A tonelada de carne nossa custava $800, hoje são $3.000. Então veja a mudança envolvendo sanidade, mudando o ciclo de produção para melhorar a qualidade de carne, né? E todo o desenvolvimento da nossa indústria e capacidade de exportação. Isso é muito significativo. Demais. É muito significativo. Bom, voltando um pouquinho aqui para dentro do campus. O senhor, no cargo atual, tomou alguma ação que o senhor julga que mudou positivamente, impactou positivamente o campus? Olha, nós estamos há 1 ano de mandato. Esse primeiro ano sempre nós mudamos bastante parte da equipe. Nós temos uma filosofia um pouco diferente do que vinha sendo implementado. Fizemos algumas mudanças no museu, na InovaJab. Então estávamos aí cuidando de botar a casa em ordem. Mas, assim, começamos a olhar para o futuro. Estou numa expectativa tremenda esses dias, que está para sair o resultado de um projeto da FINEP, que financia, né, projetos a fundo perdido. E no primeiro semestre houve uma possibilidade de nós participarmos de um projeto que a gente podia pedir até 15 milhões de reais. Nós elaboramos um projeto voltado à sustentabilidade ecológica e energética. E eu, particularmente, quando vi, né, esse projeto, para mim ele se me vestiu como uma luva, porque eu acho que a agropecuária que nós praticamos hoje na faculdade
não atende às demandas sociais, né? Nós temos que melhorar muito as nossas práticas de água, uso de água. As pessoas falam em campos esponja, né? Cidades esponja. Eu acho que a gente pode reaproveitar muita água nossa. Proteção de nascentes, conservação de solo, sistemas agropecuários complexos, lavoura pecuária, floresta, fruta, e né, menor emissão de carbono, ciclo de carbono, ciclo do metano. Então eu vejo que o nosso campus ele não está preparado. E isso não é só na agropecuária, é vocês que vão administrar empresas, pessoal da biologia também, né, que está lá envolvido com biota de solo, né, e do meio ambiente todo. Esse projeto nós pedimos 14 milhões e 600, passamos por todas as etapas lá, até hoje, sem nenhum corte, sem nenhuma restrição. E então ele trata aí dessa transição energética e transição ecológica. Vou te dar alguns exemplos do que a gente tem pensado nisso. Por exemplo, hoje, a água da faculdade, nós a usamos do aquífero Guarani, uma bomba, né, de um poço artesiano. E todo dia, o pessoal lá da suinocultura lava a suinocultura com água que nós tiramos do aquífero, para atender essas demandas da sociedade, que eu acho que com isso o nosso pesquisador pode ter um olhar para o futuro. E agora, o que vem? Certo. E os nossos estudantes possam serem, né, conviver com um ambiente que atende essas demandas atuais da sociedade. Às vezes o pessoal acha que a gente é muito futurista, mas não é. Essa questão do carbono, ela já está pronta. Conhecimento científico, tecnológico, para você emitir menos, captar carbono, metano, isso está pronto. O problema do futuro da humanidade chama água. Então a gente quer ter um olhar bastante forte para isso. Interessante que são práticas ecológicas sustentáveis que cabem até nas ODS que o senhor mencionou, né? Sim. Investimentos inteligentes também, sim. não é nada Sim. muito. Bom, mas igual o professor tinha comentado antes, dessa falta de interesse, né, dos alunos em carregar o nome da Unesp, principalmente em se inscrever. A gente vê cada vez mais que existem menos pessoas interessadas em entrar para uma faculdade, ir atrás desse ensino que a gente tanto fala, assim, que a gente tanto carrega no nome da faculdade, né? Então, o professor acha que tem alguma coisa que possa ser feita para que esses alunos tenham mais interesse em procurar as universidades, não só a Unesp, mas ter essa vontade de fazer uma graduação, ter uma busca maior por um ensino superior. E como lidar com a questão da permanência estudantil também, né? Sim. Isso. Olha, eu como já pontuei, eu acho que nós pensarmos, né, de que universalizar o ensino superior é uma utopia que eu acho que nós devemos buscar, Certo. né? Mas eu acho que nós temos que entender que algumas pessoas às vezes preferem fazer um técnico e trabalhar. Muitas pessoas necessitam começar a trabalhar. Muitas pessoas trabalham e fazem cursos noturnos. Então, eu acho que, assim, vocês perguntaram, né, da expansão. Eu acho que isso assim, nós temos uma oferta hoje bastante grande. Bastante grande. Então, acho que nós temos que adequar e mirar certinho quais cursos estão sendo buscados, quais cursos não estão sendo buscados.
Eu acho que tem alguns cursos que nós temos que ter um olhar para o futuro. Por exemplo, nos Estados Unidos, possivelmente em pouquíssimo tempo, não vai ter mais Animal Science, Agricultural e Ambiente. Eles estão caminhando para um curso de ambiente. Então, a produção animal, a produção vegetal, ela está dentro do ambiente, ali, meio dentro de uma biologia, pensando, né, aí, macro. Então, eu acho que nós temos que ter um olhar para o futuro aí também e entender o que a sociedade está buscando. Acompanhar. Né? Está buscando. Assim, hoje os programas de permanência estudantil são bastante robustos. Sim. Né? E mesmo assim a gente tem uma certa dificuldade. Né? Aqui em Jaboticabal a gente tem conseguido atender razoavelmente o pessoal que necessita de um apoio para a permanência. Nós temos também um outro fator que dificulta a permanência, é o ensino básico. Eu disse para vocês que sou de Altinópolis, eu fiz um colégio que vocês não imaginam. Com certeza. A qualidade do ensino público, gratuito e de qualidade. Falta muito. Essa universalização, né, ela dificulta isso. Então, chega à universidade hoje uma parcela de alunos que têm uma certa dificuldade com as ciências básicas, principalmente. A gente tem tentado lidar com isso. E também eu ouço muito a nossa psicóloga. E assim, o grande problema pessoal que chega hoje chama ansiedade. Sim. Se vocês não imaginam o que chegam lá na nossa sessão de saúde. A minha esposa é psicóloga, eu converso muito com a psicóloga lá da faculdade, tentando entender para buscar, né, algum caminho para apoiar esse pessoal. Mas assim, quando vim para a faculdade, a minha turma com 18, 19 anos, a gente era assim, meio adulto, sabe? Hoje, né, a qualidade de vida melhorou muito, a expectativa de vida melhorou muito. Hoje, né? Quando eu nasci era 55 anos. A expectativa de vida de um brasileiro médio. Hoje são 75. Isso também empurrou um pouco a puberdade aí. Né? Sim. O pessoal vai ficando mais adulto, né? Um pouquinho mais tarde. E chegar aqui com 16, 17 anos, né? Às vezes o pessoal não tem aquela certeza do que ele quer. Ele não viveu aquele ambiente do que ele quer. Essa é uma grande dificuldade que nós temos que lidar. Certo. Assim, vocês jovens hoje são muito protegidos pela família. Sim. A minha esposa me colocou um dia assim, vou te dar um exemplo do que causa às vezes essa ansiedade. Você, quando criança, sua mãe botava o almoço. Coma. É isso que tem. Hoje a gente vê as mães no supermercado com uma criança de 5 anos, ele escolhendo o que quer comer. Sim. Ele faz, e estou dando o exemplo da comida, mas isso é generalizado. Com certeza. Para todas as questões do ambiente social, onde ele quer ir, o que ele quer fazer. E ele erra muito, porque ele não está psicomotoramente capacitado para essa decisão. E ele erra. E quando ele começa a descobrir que ele errou, talvez seja o motivo dessa ansiedade.
Então, na permanência, a gente tem tentado lidar e entender com a saúde. Eu, assim, achava que eu tinha que mudá-los, né? Mas a psicóloga acha que eu que tenho que me mudar, os docentes. E é um caminho que a gente tem que buscar. Certo. Aquela hora o senhor tinha mencionado muito sobre o futuro. Pensando no futuro, essa onda de inteligência artificial e tudo mais, como essa tecnologia está presente no cargo atual do senhor, na sua profissão, e como o senhor vê ela daqui no futuro? Eu cresci, né? Você falar em genética e melhoramento, isso virou genômica, proteômica, né? E basicamente eu trabalho mais com modelos, né? Desenvolvimento de modelos de genética quantitativa, que envolve genética com... Então, eu sempre lidei muito com essas questões computacionais, né? E isso é muito forte na nossa vida. Para você ter uma ideia, hoje, por exemplo, o meu laboratório, que eu pegava um pedacinho de tecido, um pelo, extraía o DNA, fazia minhas reações lá, e depois eu ia procurar um gene, uma coisa, 15, 20 dias lá, né, em cima de alguma coisinha. Hoje eu mando esse amostra de tecido para uma empresa, ela me faz uma análise de um genoma completo. Por exemplo, o ser humano tem 30 milhões de pares de bases, né, da genética. Ela me joga de cada indivíduo que eu mando para lá numa nuvem, e a gente tem aí os bioinformatas que tem que ir lá pegar aquilo e trazer. Então eu convivi muito com essas inovações, né? E acho que cada vez mais ela estará presente na nossa vida. Por exemplo, há 20 anos atrás, 10 anos, nós tínhamos que sair daqui para falar com o reitor lá em São Paulo. Hoje eu chamo ele no Meet. Então facilitou Muito muito, mais fácil. né? As notícias chegarem. Pra vocês terem uma ideia, quando eu estava no mestrado, eu ia à biblioteca, eu vivia na biblioteca. A maior parte do meu tempo eu passava na biblioteca. Eu tinha lá um biológico abstratos que eu pegava o título, um tema que eu queria, eu ficava lá procurando um trabalho naqueles livros desse tamanho. Aí eu escrevia para o autor me mandar o paper, o trabalho publicado. 2, 3 meses, quando chegava aquele paper, que alegria, era um... Hoje, né, você acessa um journal ali no computador, na tua sala. Fácil. A própria biblioteca da Unesp a gente acessa pelo Isso, celular. então isso está presente na vida. 100%. E essa questão, né, da inteligência artificial, cada vez mais. Não sei se é o professor Adriano, nós montamos uma comissão na faculdade para pensar já como inserir, né, no nosso ambiente aí a inteligência artificial. Não sei se é o professor Acho que Adriano, foi, mas sim, tem professor alguém lá Adriano. Ele foi para da São Paulo, administração. sim, Isso. ele mesmo. Porque mesmo que a gente não goste, que você queira ficar um pouco mais isolado, que o telefone não ouça o que você está falando, Ele vai ouvir. né? Isso vai estar presente. Nós, como profissionais, nós vamos ter que lidar com isso. Sim. Meu filho hoje tem um trabalho na Bayer, home office, e ele fala com o mundo todo dia. Pelo computador. Né? Então a equipe dele é uma equipe mundial, os caras estão ali. É interessante. Sim. E para descontrair um pouco, como o professor tem essa longa história, né? Teve algum momento da sua vida, da sua faculdade, da sua gestão, docência, que o professor vivenciou algum momento em comum, assim, que parou, olhou, fez, nossa, nunca pensei que isso aqui fosse acontecer comigo. Olha, assim, eu sou muito pragmático, assim, eu acho que eu sempre, né,
Mas eu vivi, eu fiquei pensando nesse tema, e eu acho que eu tive um momento em comum que me ajudou muito a pensar assim na humanidade. Eu era mais jovem ainda, lá em 1988, 90, eu tive uma oportunidade de ir para a Índia, em um congresso. Como eu trabalho com os búfalos, né? A origem do búfalo leiteiro é na Índia. E nós fomos convidados para ficar por lá um tempo. Então, sair aqui da nossa sociedade ocidental, aquela cabeça, né, com aquela busca por esses valores ocidentais. E quando eu caí em Nova Delhi, e depois algumas viagens pelo interior da Índia, eu falei, meu Deus, o que é essa humanidade? Totalmente diferente. 40 dialetos, classes sociais distintas, um mundo extremamente complexo. Foi um momento, assim, eu acho que incomum. Eu voltei à Índia, mas talvez com um olhar um pouco diferente, que não foi aquele, né, aquela, assim, ideia, né, de uma coisa tão complexa. E como, né, que aquelas pessoas conseguem viver em paz com aquele pouquíssimo que tem. Eu acho que eu melhorei muito buscando entender, sabe, aquele exemplo. Foi um momento, assim, que eu tive, talvez, um choque de realidade, assim. Voltei várias vezes para a Ásia, que são países, né, que têm valores um pouco diferentes com a gente. Mas eu acho que a Índia modernizou bastante, mas eu acho que ainda todo cidadão deveria ter uma chance de vivenciar um pouquinho lá, para Interessante. ver a complexidade da vida humana. Bom, já que o senhor está falando sobre mensagem, né? O senhor, como profissional da educação, qual seria a sua mensagem para os empresários da cidade, para a população e principalmente para os estudantes? Se eduquem. Ok. Boa. Acho que a educação é a base de tudo, Certo. né? E às vezes, assim, a gente faz uma separação entre informação e educação, mas a informação vem pela educação, Com certeza. né? Então, acho que pessoas informadas e pessoas educadas e que têm uma visão da sociedade, ela pratica o dia a dia de uma forma que ajuda muito a melhorar a nossa sociedade. Então, uma educação para o lixo, né? Reciclar. Uma educação para a conservação da água, tratamento de água, essa parte de sustentabilidade hídrica. Não vamos poluir. Eu acho que se tivermos menos lixo, água de melhor qualidade, menos doenças. Com certeza. Hoje no Brasil, basicamente, 60% das pessoas que chegam na busca ali por um profissional de saúde são coisas que advêm dessas pequenas infecções, parasitos, né? Então eu acho que nós não vamos melhorar a nossa sociedade sem educação. Você pode dar recurso para a pessoa ter alimentação, né, ter o botijão de gás, conseguir sobreviver, mas ela não vai evoluir, ela não vai contribuir para uma vida melhor sem educação de qualidade.
Perfeito. Eu acho que as pessoas têm que entender isso na vida. Excelente colocação, professor. Antes de encerrar e fazer os agradecimentos, nós gostaríamos de deixar o espaço livre para o professor falar alguma coisa que tenha deixado passar. Ou ficar à vontade. Não, eu acho que, sim, né? Eu tenho bastante confiança num futuro. Acho que as pessoas devem, né, fazer uma análise profunda da vida política. Às vezes nós falamos aí muito de educação, né? Mas a gente vota e esquece em quem se votou. Então acho que nós devemos também ter um olhar e cobrar, né, algumas mudanças do ponto de vista da política brasileira, lembrar de quem a gente votou, cobrar as pessoas que nós votamos, né? E se não corresponderem, não dê um segundo mandato. Eu acho que se eu fosse fazer alguma coisa hoje que não o trabalho que eu faço, eu não sei, talvez eu iria ir para uma militância política na busca de uma reforma política profunda no Brasil. Certo. Acho que principalmente os jovens deviam ter um olhar bastante pronto para isso e participarem da vida Importante. política. Importante. Bom, professor, nós agradecemos imensamente a sua presença, foi uma honra tê-lo aqui. Agradecer também ao professor Adriano, que é o nosso coordenador. Também a Faculdade São Luís, claro, a CIAJA. E assim, eu vou deixar um adendo aqui pro pessoal da CIAJA, né? Pessoal, o professor comentou aí que tá meio em dúvida do que vai fazer depois que acabar o mandato, depois que acabar a profissão. Vamos levar o homem para dentro da CIAJA, vamos. O homem tem potencial para. Introduzir ele no nosso meio. Nosso próprio presidente atual, o Maurício, foi um dos primeiros Alunos da administração, primeiras turmas. profissional do agro. Sim. O senhor está convidado para ir lá conhecer o nosso espaço e Com certeza. conversar sobre um possível futuro aí. Não, eu vou sim. Nós tivemos uma reunião lá na CIAJA para tratar lá do aterro sanitário. Foi uma noite assim bastante produtiva. E queria também parabenizar o professor Adriano, vocês, pela iniciativa. Eu acho que é assim que nos construímos e construímos uma sociedade melhor. Obrigado. Agradecer à CIAJA por acolher, né, a Unesp ali dentro, né? Eu acho que Sim. vocês representam a Unesp ali e sempre pronto aí para as parcerias. E o São Luís também, a gente tem aí algumas, né, afinidades, algumas contribuições. Estamos lá, prontos. Muito obrigado pela conversa, Obrigado, professor. professor. Tchau, tchau. Até o próximo podcast. Yeah.